Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Estamos lendo a aula de 2011. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui pelo Facebook. Então, o subtítulo da aula hoje é Krishna Janmashtami. Comemore e realize. Então, é uma aula no dia do aparecimento do Senhor Supremo, Sri Krishna. Essa aula foi dada no dia 22 de agosto de 2011. Então, Srilacharya Maharaj começa falando: eu estou muito feliz hoje, porque hoje é Sri Krishna Janmashtami. Maha Mahotsava. Mahotsava é festival. Maha é grande. Então, é o grande festival do aparecimento do Senhor Krishna. Todo mundo está comemorando em todo o mundo. E os nossos templos também estão fazendo o festival. É um dia importante para nós. Em alguns países, como aqui na Índia, eles estão fazendo o Arati. E em alguns países, eles só começam na manhã do Janmashtami. Hoje é um dia muito auspicioso. Nós estamos comemorando o dia do aparecimento de Yashoda Nandana de uma forma muito linda. Nandana é o filho de Yashoda, de mãe Yashoda, de Yashoda Nandana. Nós cantamos a canção de manhã, né? A primeira canção do Arati, a segunda, na verdade, né? Yashoda Nandana Brajabaronagara Gokularanjanakana. Então, Yashoda Nandana é o filho de mãe Yashoda, que é Krishna. Nós estamos fazendo uma grande oferenda ao Senhor, mas como nós vamos oferecê-la? Nós não temos qualidade, nem qualificação. Então, como podemos oferecer algo ao Senhor Supremo? Se eu, no entanto, me render ao meu Gurudeva, ele me purificará. A boa associação de Gurudeva, Vaishnavas e todos os devotos podem nos purificar. É por isso que nós devemos falar Krishna Katha hoje, falar sobre Krishna hoje. Então, o que vai purificar todos nós é a associação com o Guru, com os Vaishnavas, com os devotos, e devotos puros, né? E com devotos. Então, isso é o que vai nos purificar. Nós não temos qualificação para oferecer nada para Krishna, mas o Guru tem. Então, aqui, Srilacharya Maharaj continua falando. Nós temos que falar Krishna Katha hoje. Esse dia, ele não chega tão facilmente em todas as vidas. Não é toda a vida que nós poderemos comemorar o dia do aparecimento de Krishna. Na vida anterior, não sabemos se nós comemoramos. Na vida após, agora, na próxima vida, também não sabemos se nós vamos estar no corpo humano e, se tivermos no corpo humano, se nós vamos comemorar esse dia. Nós não sabemos. Então, vamos comemorar, como disse Srilacharya Maharaj, esse ano. É raro ter esta oportunidade de ouvir Krishna Katha.
ouvir sobre os passatempos de Krishna. Hoje todos estão comemorando muito, e eu estou sempre lembrando de Gurudeva. E quanta nutrição e glorificação ele sempre deu aos devotos. Hoje nós devemos oferecer tudo ao nosso Guru, aos Vaishnavas e a Bhagavan, que é Krishna. E nós devemos nos render totalmente, não ficar com ciúmes, não ficar com humor de ego. Se eu mostrar externamente que eu sou um sábio, um Vaishnava, mas por dentro há outra coisa, isso não é bom. Isso é kapatata, que quer dizer hipocrisia, e falgo, vairagya, renúncia falsa. Isso não é bom para nós neste dia. Nós devemos pensar e perceber o que Gurudeva deseja, o que é o seu humor, qual é o seu humor de serviço. Nós devemos perceber e compreender Gurudeva com amor e carinho. Caso contrário, não podemos progredir em nossa vida espiritual. Então, como diz aqui Srilacharya Maharaj, nós não temos que ter o ego alto, principalmente no dia de Jamashtami, mas todo dia. Nós devemos querer fazer a renúncia falsa, mostrando para o outro que somos renunciados. Aquela pessoa que anda com a japamala no pescoço, saquinho de japamala, só para mostrar para o outro que ele está sempre cantando a japamala. Não devemos que mostrar a renúncia falsa. A renúncia tem que ser interna, não externa. É claro que aquele que é renunciado internamente, ele tem a parte externa também. Mas tem muitos que têm somente a parte interna. Não tem a renúncia interna. Ele renuncia só para mostrar para os outros. Isso não é bom, disse Srilacharya Maharaj. Nós temos que estar sempre pensando em Gurudeva, sempre glorificando Gurudeva e fazendo serviço a Gurudeva para progredir em nossa vida espiritual. Com amor e carinho. Servir Gurudeva com amor e carinho, no humor que Gurudeva gosta. Nós temos algum sukriti, alguma boa fortuna, e através da boa fortuna, nós temos um grande guru, genuíno. Mas Gurudeva disse, se alguém já tem uma perna em Goloka, no mundo transcendental, em Vaikunta, e a outra perna está fora, eles ainda podem vir. Eles ainda podem ficar fora daquele lugar. Nós devemos ter cuidado com a nossa linha e concepção, porque é muito fácil cair, perder o serviço e ir para o inferno. Então, como diz aqui Gurudeva, se você está com um pé lá no mundo transcendental e o outro aqui ainda no mundo material, é muito fácil cair e ficar aqui e não ir para lá. Cair é muito fácil, Maya é muito forte, qualquer um pode cair a qualquer momento. Maya vai cutucar, ela vai testar nós de várias e várias formas para que nós não passemos o teste. Cada vez o teste é mais forte. Então, Gurudeva falou, tome cuidado para não cair. É muito fácil cair, perder o serviço e ir para o inferno. O serviço também é muito fácil você perder. Se você começar a negligenciar o serviço, se você faz de vez em quando, um dia faz, outro dia não faz, está com preguiça, está sem vontade, o serviço pode ir embora. Tome cuidado com isso. É muito fácil perder o serviço devocional.
Temos que fazer o serviço responsável. Se você ganhou o serviço do guru, se você ganhou o serviço de quem representa o guru, e você não está fazendo adequadamente, com certeza esse serviço vai sair da sua mão. Vai para outro devoto. E aí você cai no inferno, como diz aqui. O inferno é o mundo material, o inferno é o mundo do desfrute. Você tem praticado por tantos anos, até mesmo fazendo alguns Vaishnava parada, Gura parada, Seva parada, Nama parada. A parada é ofensa, mas Vaishnava parada e Gura parada são muito, muito pesados. O que ele quer dizer com pesados aqui, Srilachar Maharaj? São muito fortes, muito prejudiciais. Cometer a ofensa a um outro devoto, cometer a ofensa ao guru é muito pesado. É um prejuízo muito grande. É muito, muito ruim e cria uma situação crítica em nossa vida espiritual. Nós devemos estar sempre atentos a isso. Nós pensamos, o templo não pode funcionar sem mim, mas é o ego. Krishna faz todos os arranjos para o seu serviço. Então, nunca a pessoa tem que pensar, se eu sair do templo, o templo vai fechar. O templo não funciona sem mim. Se eu não estiver cozinhando, não vai ter ninguém para cozinhar, ou qualquer outra coisa. Nunca pense assim, porque Srilachar Maharaj falou aqui. Krishna, ele faz todos os arranjos para o seu serviço. É Krishna que arranja quem vai servi-lo ou não. É Krishna quem escolhe quem faz o puja para ele. Quem vai fazer o arati, a oferenda da boga. É Krishna que escolhe aquele que vai fazer a guirlanda. É Krishna que escolhe quem vai fazer qualquer serviço para ele. Aquele que vai pregar, vai falar Harikatha, é tudo ele que escolhe. Não somos nós. Então, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Quando a pessoa, por algum motivo, não estiver mais, Krishna já preparou outro. O serviço a Krishna nunca para. Nunca para o serviço a Krishna. Ele arranja tudo, ele faz os arranjos, como diz aqui, Srilachar Maharaj. Você deve entender que mesmo se todos morrerem, Krishna ainda providenciará tudo para o seu serviço. Se todo mundo morrer, Krishna vai fazer o arranjo. Não se preocupe com isso. Certa vez, Srila Siddhar Maharaj, ele ficou zangado porque o seu discípulo havia feito algo errado. E repreendeu aquele devoto. Srila Siddhar Maharaj repreendeu o devoto. Saia daqui, ele disse. Eu ficarei aqui sozinho. Não é necessário que ninguém fique aqui comigo. Nós devemos entender que Gurudeva, ele pode nos expulsar, mas nós devemos manter os nossos pés firmemente fixos no chão. Eu lembro-me de uma vez que Gurudeva, ele me castigou tanto, mas mais tarde, quando eu estava sentado na frente dele, e os outros estavam lá também, Gurudeva disse, eu posso castigar apenas uma pessoa. Eu sei que ela não fugirá de mim. Se eu castigar qualquer outra pessoa, eles vão embora, vão fugir. Guarde o seu templo
para você. Eu não vou ficar aqui. Nós devemos ter plena fé, pleno amor e afeição. Gurudeva, ele me castigou, mas quando ele falava comigo, mais forte, mais tarde, eu esquecia tudo. Na verdade, eu não pensei que Gurudeva estava me castigando. Eu pensei que era bom para mim. Gurudeva estava corrigindo Silachara Maharaj. E Gurudeva falou, já várias vezes Silachara Maharaj comentou isso. Gurudeva falava, só posso corrigir, só posso castigar uma pessoa. E essa pessoa é Silachara Maharaj. Os outros, se forem castigados, vão embora. Nós temos o ego muito alto. Se alguém falar algo para você que você estava fazendo errado, te criticar, assim, não para os outros, mas para você, falar, você está fazendo isso errado, isso não é próprio, né? Não faça dessa forma, nós ficaremos bravos, porque o ego é muito forte. Se você escuta algo na aula, às vezes, que você faz aquilo errado, você já fica nervoso. Nós não admitimos que estamos fazendo errado e tem alguém corrigindo. Isso é o ego. Mas Gurudeva fazia isso com Silachara Maharaj. E ele falou, só ele pode aguentar isso. Só Silachara Maharaj pode aguentar tudo que eu corrijo ele. Nós não aguentamos nada de correção. Mas isso é burrice. Porque se estamos fazendo algo errado, a gente deveria ficar feliz se tem alguém corrigindo. Ou a pessoa prefere fazer errado a vida toda. Ela tem o ego alto, ela não quer que ninguém corrija ela, mas ela quer continuar a fazer a vida inteira errado. Veja só que burrice. Porque o ego é muito alto. Imagina, quem pode me corrigir? Eu faço tudo perfeito. Isso é o que a pessoa pensa. A pessoa pensa, eu sou muito bom, eu faço tudo perfeito, eu não faço nada errado. E aí quando alguém corrige, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica irada, ela fica com raiva. Por quê? Porque tem o ego alto. Se alguém corrige você, você tem que agradecer isso. Agradeça a pessoa que está te corrigindo. Os grandes santos, Sanatana Goswami, Advaita Acharya, Mahavishnu, todos eles queriam que Mahaprabhu corrigisse eles. Porque eles não tinham ego. Agora nós não. Nós temos o ego do tamanho do Himalaia. Srila Siddhar Maharaj falou, o que separa nós do mundo transcendental é o ego do tamanho do Himalaia. O nosso ego é do tamanho do Himalaia. Por isso nós não aceitamos correção, mas a correção é necessária. Aquele que tem uma compreensão correta, ele gosta quando ele é corrigido. Mas tem que ter uma compreensão correta. Senão a pessoa fica com raiva, nunca mais vou no templo, nunca mais vou assistir a live, não gosto dessa aula, fala tudo que eu faço de errado, mas eu não gosto disso. Então, de quem é o prejuízo? Quando a pessoa sai fora do templo, ela sai fora da missão, ela não assiste mais a live, ela não lê os livros que estão falando que ela está fazendo coisa errada, de quem é o prejuízo? Do templo? Claro que não. De quem é o prejuízo? De quem está falando Harikata? Claro que não. O prejuízo é daquele que abandona. Aquele que abandona o caminho, que abandona o barco, o prejuízo é dele. De mais ninguém. O barco continua. O barco rumo, amor puro por Deus, continua. O barco de Gurudeva nunca para. O barco de Gurudeva está indo rumo a Goloka Vrindavana. E aquele que cai fora, o prejuízo é dele. Porque ele caiu fora, o barco não vai parar. Como diz aqui Silachara Maharaj, a pessoa pensa que se ela parar de servir o templo, não vai ter ninguém, o templo vai fechar. Não, isso não vai acontecer. O templo continua sempre. Nós já vimos aqui no Templo de São Paulo, que é muito novo, não tem nem 6 anos que foi inaugurado. Esse ano vai fazer 6 anos que foi inaugurado o Templo de São Paulo, no dia do
do Ratha Yatra. Quantas pessoas nós já vimos que estavam servindo aqui e abandonaram, e o templo continua. Alguns podem ter pensado, se eu sair, vai fechar. Se eu sair, não vai ter mais guirlanda. Se eu sair, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo. Mas continua, o serviço continua, porque é Krishna que faz o arranjo. Se você sai, entra outro. Quantos já passaram pela cozinha aqui do templo, ajudando na cozinha? Mas sempre tem alguém ajudando. Muda, sim, muda. Mas Krishna faz o arranjo. Então nós temos que compreender que nós não somos nada. Nós não somos importantes. O serviço a Deus, ele é importante sim. Mas Krishna, se você não quer, ele troca. Krishna troca a peça. A peça não está fazendo o serviço correto, ele troca a peça. O devoto não está fazendo corretamente, ele troca. E o prejuízo é de quem sai. Exclusivamente de quem sai. Continuando aqui a leitura. Quando o seu guru o castiga, é bom para você. Quando Mahaprabhu ele castigou Jagadananda Pandit, Sanatana Goswami estava chorando. Prabhu, você está dando o amargo para mim e dando o doce para Jagadananda Pandit. Então, Sanatana Goswami, é que eu estava falando de Sanatana Goswami. Mahaprabhu estava corrigindo, castigando Jagadananda Pandit. E Sanatana Goswami falava, você está dando doce para ele, então o castigo é doce. E o amargo é para aquele que não é corrigido. Então, o prejuízo daquele que não é corrigido. Nós temos que gostar quando alguém corrige nós. Mas tem que compreender, né? Nós temos que ter uma compreensão adequada, senão nós ficamos nervosos e como uma criança fica irritada. A criança, quando é corrigida pelo pai, pela mãe, por quem for, fica irritada, chora, bate o pé no chão, bate a porta, quando fica um pouquinho maior, sai do quarto e bate a porta com força para provocar o pai e a mãe. Isso daí o que é? Birra, é coisa infantil, é criança. E o devoto que ele fica nervoso quando é corrigido, ele é uma criança birrenta. E o que acontece com uma criança birrenta? O prejuízo é dela. Sempre o prejuízo é do birrento. O birrento sempre se dá mal. Aí Srilacharya Maharaj continua falando. Gurudeva me disse, se você deseja obter grandes coisas, você deve evitar coisas pequenas. Grandes coisas estão esperando por você. Então, por que você está correndo atrás de pequenas coisas? Gurudeva disse isso. E eu acredito nisso de todo o coração. A pessoa que está querendo coisas pequenas, o que é pequeno? Tem várias coisas pequenas, né? Você quer uma posição. Posição é coisa pequena. Você quer ser o líder, você quer fazer isso, aí é pequeno. Perto do amor puro por Deus, que é a meta última da vida, isso é pequeno. A posição não interessa nada. Se você é o presidente do templo, se você é o sannyasi, se você é o pujari, se você é o pregador, não importa isso. Isso é pequeno. As pessoas querem coisas pequenas, pior ainda, mais pequena ainda, coisas materiais. As pessoas querem trabalhar muito para acumular dinheiro, como nós lemos de manhã hoje no livro, no comentário de Prabhupada, do livro Sri Chaitanya Charitamrita. As pessoas querem coisas pequenas, acumular dinheiro para desfrutar materialmente. Aquele que quer isso pequeno não vai ter o que é grande. Aquele que quer posição e fama, ele não vai ter o que é grande, que é amor puro por Deus. Gurudeva falou isso para Srilacharya Maharaj. Aquele que quer coisas pequenas nunca terá as coisas grandes. Tem algo muito grande te esperando, disse Gurudeva. Não fique perdendo tempo com coisas pequenas. Tem algo muito grande esperando por nós.
se nós quisermos, se nós fizermos da forma adequada. Continuando aqui a leitura. Então hoje eu devo oferecer tudo de bom que vier ao meu Gurudeva e aos Vaishnavas. Eu quero servir a todos os irmãos espirituais de Guru Maharaj, de Gurudeva. Eu quero servir aqueles que querem servir a Gurudeva. Este é o meu sentimento. Essa é a minha realização. Essa é a minha religião. Você deve entender para que nós estamos fazendo o festival de Janmashtami. Para mostrar a nós mesmos e o nosso grande ego? Não. Nós estamos fazendo este festival para dar muito alimento aos devotos por meio de Harikatha. O alimento Harikatha, não comida, mas alimento Harikatha, falar sobre Deus. Por meio de Krishna Katha, dando boas coisas a eles. Também fazemos este festival porque dá uma oportunidade de comunicação. Tais festivais, eles não acontecem todos os dias. E não acontecem todos os dias. E nós perdemos a nossa fé. Nós perdemos as nossas atividades devocionais. Porque existe essa lacuna da comunicação. Nós devemos perceber e entender isso. Então, o festival é importante, porque o festival, todo festival tem Harikatha, falando sobre Deus. E isso fica sem lacuna. Se não tiver festival, as pessoas não vêm. A maioria das pessoas, na verdade, vão só no festival. Elas não fazem a prática correta, elas não vão no templo toda semana. Se não tiver o festival, a pessoa não vai nunca mais no templo. Então, Srilacharya Maharaj está falando, a importância do festival é dar Harikatha, falar sobre Deus para todos. É muito importante isso. E como disse Srilacharya Maharaj também, em outra aula, né? Não foi nessa, foi em outra aula, ele falou, você faz o festival para mostrar para o outro. No Janmashtami, alguns costumam fazer 108 preparações. E aí colocam a foto no Facebook, no Instagram, sei lá onde. Mostra para todo mundo. 108 preparações. Mas Srilacharya Maharaj falou, você está fazendo essas 108 preparações para Krishna, para oferecer para Krishna, ou para tirar foto e mostrar para os outros como você é um bom devoto? Como você fez 108 preparações no dia do Janmashtami? Para que você está fazendo as 108 preparações? Para mostrar o que você faz ou realmente é para Krishna? O intuito foi para Krishna? Você ofereceu para Krishna ou para mostrar para os outros como eu sou bom, eu faço 108 preparações no Janmashtami. Então, o festival é para todos. Não é para o seu ego, não é para fazer o seu ego ficar mais alto ainda do que já é. A pessoa tem que compreender isso, o devoto tem que compreender isso. Isso não é nada bom para a vida devocional. O que nós precisamos, a pergunta de Srilacharya Maharaj, o que nós precisamos? O que nós deveríamos fazer? Por que nós viemos a este mundo? Por que nos rendemos a Gurudeva? Para obter algo dele? Conseguir o quê? Obter benefício?
Que benefício? Algum dinheiro, nome, fama, para se tornar um guru? Não, não. Para se tornar um guru, mas para se tornar um guru, um grande não para se tornar um guru, mas para se tornar um grande servo. Então, Silathyara Maharaji fez várias perguntas. Por que nós viemos a esse mundo? Para quê? Por que nós nos rendemos a Gurudeva? Para obter algo dele? Conseguir o quê? Obter benefícios? Que benefício? Algum dinheiro? Nome? Fama? Para se tornar um guru? Aí Silathyara Maharaji fala, não, não. É para se tornar um guru. Não é para se tornar um guru, mas para se tornar um grande servo. Esse deve ser o nosso estado de espírito. Nós devemos ser um grande servo, não um grande guru, um grande gerente, um grande presidente do templo. Não é para isso. Silathyara Maharaji deu uma aula também falando, não nessa, mas em outra aula, ele falando que quando a pessoa recebe iniciação, ela não tem que receber iniciação e praticar pensando, eu quero ser um sannyasi, eu quero ser o guru, eu quero ser o presidente do templo. Não existe cargo. A vida devocional não é baseada em cargo. Não é como no mundo material, que o presidente é o cargo mais alto e todo mundo almeja aquilo lá. Nós temos que querer almejar ser um grande servo, como disse Silathyara Maharaji. Não um grande guru, não um grande presidente do templo, não um grande nada, um grande pregador. Nós temos que ser um grande servo. Esse é o objetivo. Uma vez tem uma história de um sannyasi que já abandonou o corpo. Ele contou que ele estava em Navadvipa, lá na Índia, varrendo o templo. Estava lá varrendo o templo, sannyasi, varrendo o templo. E aí o pai dele ligou para ele. O pai dele pegou e ligou para ele, ele atendeu o telefone lá na Índia. O pai dele falou para ele, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E ele falou para o pai dele, estou limpando aqui o templo, estou varrendo o templo. E o pai dele olhou para ele e falou, poxa, mas você está tantos anos nessa missão, você está tantos e tantos anos fazendo isso, né? Se dedicando, e você ainda é o varredor do templo. Você não ganhou um cargo melhor que isso. Essa visão materialista. Ele contou isso, aconteceu. Então as pessoas falam, nossa, mas você está tantos anos, você ainda é o varredor, você ainda limpa o banheiro, qual o problema? Serviço é serviço. Nós não temos que almejar nenhum serviço. O serviço vem de acordo com o que Krishna quer. Se Krishna quer que você fique a vida inteira varrendo o templo, você vai varrer a vida inteira. Se Krishna quer que você seja o cozinheiro, você vai ser o cozinheiro. Ou o pujari, o sacerdote, ou o pregador. Se Krishna quiser, o que ele quiser, você vai ser. E nós temos que ficar felizes se Krishna está dando serviço para a gente. Não importa qual serviço. Serviço é serviço. Não importa qual. Mas no mundo material, as pessoas querem ter fama. Eu quero ser o presidente do templo, a pessoa pensa. Uma vez me perguntaram, veja só como as coisas são. Uma pessoa se iniciou, depois de um tempo, essa pessoa perguntou para mim, o que é necessário para ser o presidente do templo? Perguntou para mim isso. Eu falei, é necessário que Krishna queira que você seja o presidente do templo. Só isso. Não tem que almejar ser o presidente, ser o líder. Essa é uma visão material, mas as pessoas, nós, né, quando estamos ainda no estágio
inicial, e todo mundo está no estágio inicial, a gente pensa que a posição é importante. Não, o importante é servir, como disse Lachara Maharaj aqui. Eu quero ser um grande servo, não um grande guru, um grande gerente, um grande presidente. Nós queremos servir o nosso guru, mas como nós podemos servi-lo? Como nós podemos cumprir o seu desejo? Nós devemos perceber o que ele quer, o que ele diz, o que o guru diz, o que o guru quer que nós façamos. É essa a compreensão que nós temos que ter. E aí tem um verso aqui que diz o seguinte: quando você se libertar do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo, você verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Madhava. Madhava é um dos nomes de Deus. Quando você estiver nessa posição, você perceberá que tudo ao seu redor é Deus. Deus está em tudo, mas para perceber isso, é como diz aqui esse verso, você tem que se libertar do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo. Se libertar do mundo material, do apego material, de tudo que é material, da família, de dinheiro, de fama, poder, mulheres, homens, tudo. Quando você se libertar de tudo isso, aí sim, você vai ver Krishna em tudo. Você vai ver Deus em tudo. Alguns pensam, este é o meu templo, este templo é a minha propriedade, ou este templo é propriedade dos meus pais. Mas não é assim. É propriedade de Gurudeva. Gurudeva disse muitas vezes que se todos os devotos ficarem juntos, é bom para nós. Alguém pode cometer muitos erros, mas não devemos jogá-los fora. Nós devemos corrigi-los, corrigir aquele que está cometendo o erro, não expulsá-los, jogá-los fora. Se você puxar os fios de um cobertor, logo não sobrará cobertor. Todo mundo tem alguma falha. Não somos totalmente puros. Todo mundo tem alguma qualidade e todo mundo tem alguma falha. E nós devemos pegar a boa qualidade e evitar a má qualidade. Por que você deveria ver a falha de alguém? Veja o lado bom dele. Se nós virmos coisas ruins, os nossos olhos ficarão cegos. Se eu sempre procurar coisas ruins, eu sempre verei coisas ruins. Se houver muita poeira em um espelho, você não poderá ver nada. Você deve primeiro limpar essa poeira. Então, hoje é um dia muito importante, muito auspicioso. Hoje nós devemos servir Mãe Yashoda, servir Nanda Maharaj, os pais de Krishna. Se você não tem amor por Nanda Maharaj, nenhum amor por Mãe Yashoda, você não obterá a misericórdia de Krishna. Eles são tão poderosos, eles têm o Senhor como filho. É importante que sirvamos aos devotos do Senhor. Gurudeva disse, se você quer me amar, você deve primeiro amar o meu cachorro. Eu sou o cachorro de Gurudeva, disse Lachara Maharaj. Essa é a minha qualidade. Eu sempre admito que
eu não tenho qualificação, mas Gurudeva, ele me deu esta posição para servir a todos vocês. E eu estou tentando servir a todos vocês. Eu também sempre quero ouvir os seus conselhos, mas se alguém pensa, eu estou dando conselhos a ele, então eu sou o chefe, e isso não é bom para a sua vida espiritual. Nós estamos passando por um momento crítico agora, e é bom para nós estarmos fazendo um festival nesse dia. Eu estou muito feliz. No momento, a minha posição é tal que, às vezes, eu não posso ir ao templo. Às vezes, eu estou dando aula para os devotos pelo telefone. Você sabe que algumas pessoas, elas estão tentando criar algum problema para mim. Querem me expulsar, mas é o meu desejo sincero, de qualquer maneira, ficar e tentar servir o meu guru, servir a sua missão e servir os seus devotos. Hoje, nesse dia muito especial, você está fazendo uma oferenda ao Senhor, mas o Senhor é o próprio Krishna. Shakshadi Vrajendra Nandana. Ele não é um boneco. Ele não é apenas uma deidade. Ele é Shakshadi Vrajendra Nandana. Rupa Goswami, ele serviu Govinda. Sanatana Goswami serviu Madana Mohan. Madhu Pandit serviu Gopinata. E eles conversaram com as deidades. Eles brincaram com as deidades. Você pode jogar futebol com o Senhor Supremo, Sri Krishna. Se puder, servi-lo adequadamente. O serviço adequado, ele vem através do seu guru. Você deve ter fé total em seu guru. Então, você pode obter esse tipo de realização. O seu guru é Radharani. E Shrimati Radharani, ela sempre captura Krishna. Então, se você servir Radharani, você obterá Krishna imediatamente. Não há dúvida sobre isso. Aqui, então, Srila Charmali está falando, né? Sobre você pode jogar futebol com Krishna. Se você for para o Goloka Vrindavana e for um Gopala, você pode jogar futebol com Krishna. Mas para chegar lá, tem que ser exclusivo do seu guru. Acreditar no seu guru. E o que é acreditar no guru? Seguir a orientação do guru. Ter fé no guru. Isso é necessário. Senão, não chegaremos a essa posição de algum dia jogar futebol com Krishna. Mas isso é possível. Esse relacionamento é possível para qualquer um. Só depende de nós, de mais ninguém. E o Guru é Shrimati Radharani, como diz aqui. E Shrimati Radharani é quem serve Krishna. Continuando aqui a leitura. Shrimati Radharani é quem captura Krishna. Então, se você servir Radharani, você obterá Krishna imediatamente. Não há dúvida sobre isso. Se você convidar o Senhor Krishna, ele não virá. Mas se você convidar Mãe Yashoda, então Mãe Yashoda trará o Senhor Krishna para a sua casa. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: nos dias em que eu vejo o serviço devocional
acontecendo em minha casa, eu sinto que Goloka se manifestou ali, vendo o Ganges, o néctar dos pés do Senhor. A minha felicidade não tem limite. Isso daqui é a canção que cantamos, Shuddha Bhakta Charanareno, por Srila Bhaktivinoda Thakura. Você cozinha todos os dias para o Senhor Krishna, e Krishna o tira de suas mãos. Você cozinha e Krishna, ele aceita. Por que você não acredita nisso? Você ouviu que Sanatana Goswami, ele dava roti queimado para Madana Mohan, mas Madana Mohan, ele aceitava isso. Madana Mohan, ele também fez o seu próprio templo. Existem muitos passatempos do Senhor Supremo. Você não pode nem imaginar quantos. Você pode ver alguns no Mahabharata, no Chaitanya Charitamrita, no Krishna Prema, Tarangini, no Srimad Bhagavatam e outras escrituras. Há muitos passatempos lá, mas nós devemos ter a qualificação para lê-los. Por exemplo, nós não temos olhos para ver o poder, ou poder para digerir Madhura Rasa. Então, nós não temos o poder, olha só, os olhos nem o poder para digerir Madhura Rasa, os relacionamentos íntimos, conjugais de Radha Krishna. Hoje lemos isso de manhã também, falando das canções das canções de Radha Krishna Lila. Não é para nós isso. Nós não temos olhos nem qualificação para isso. Não temos qualificação para ouvir falar de todos os passatempos de Krishna. Então, hoje é um dia muito importante. E amanhã também. Silat Anand está falando aqui no dia do Jamastami, né? E no dia seguinte também ele diz, nós faremos um grande festival. Nós devemos deixar Nanda Maharaj, o pai de Krishna, feliz. Amanhã também é o dia do aparecimento do nosso Jagaguru, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Prabhupada, ele apareceu no dia após o Jamastami, no dia do festival de Nanda Maharaj. Esse movimento da consciência de Krishna, ele está em todo o mundo agora. Mas quem o espalhou? Ele foi espalhado por A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele fez o túnel, ele traçou a rota, e o nosso Gurudeva, nosso Guru Maharaj, eles passaram por aquele túnel. Você também pode dizer que Srila Swami Maharaj Prabhupada, ele preparou a terra e o nosso Gurudeva colocou lá as sementes e algum fertilizante. E essas sementes, elas brotaram e se transformaram em mangueiras. E agora nós estamos alegremente colhendo aquelas mangas, os frutos. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: tendo viajado por todo o universo, outro dia, no sábado, né? No sábado eu queria saber qual que era esse verso, então vamos ler aqui o verso em sânscrito. Então é o verso assim, ó: Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Esse é o verso. O que quer dizer esse verso? Tendo viajado por todo o universo material e obtido a misericórdia de Guru e de Krishna, uma alma afortunada
ela recebe uma semente da trepadeira devocional. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. Então nós já passamos por isso. Nós somos uma alma que estávamos no universo material, vagando de um para o outro, de um para o outro, de um corpo para outro, e aí pela misericórdia do Guru e pela misericórdia de Krishna, nós encontramos um Guru genuíno. Esse é o verso. Vou ler novamente esse verso aqui. Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilata Bija. É esse o verso. É assim que nós obtemos Bhakti, Bhaktilata Bija, a semente da trepadeira devocional do Senhor Krishna. É assim que nós recebemos, através do Guru genuíno. Se você conseguir ver Krishna, a sua vida ela será realizada. Como podemos ver Krishna? Nós não temos olhos para ver Krishna. E agora tem outro verso. Que fala o seguinte. Se você conseguir ver Krishna, a sua vida será realizada. Como podemos ver Krishna? Não temos olhos. Os nossos olhos, eles estão cheios de poeira material, visaia, e não podemos ver as coisas boas. Nós podemos limpar os nossos corações por meio de boas associações. Em nosso coração nós temos outros olhos, e através desses olhos nós podemos ver o que nos fez, o que nos faz bem e o que nos faz mal. Boa associação é necessária e é por isso que nos reunimos hoje. A boa associação é extremamente importante. Aquele que não se reúne com os devotos, aquele que não está no templo reunido, ele está no caminho muito errado. Não tem como ter vida devocional sem associação com devotos, porque nós normalmente, o dia inteiro, todos os dias, estamos na associação de pessoas não apropriadamente. Todos no mundo material não são apropriados, não é associação apropriada. Materialistas, só querem dinheiro, fama, poder, só querem um danificar o outro. Má associação, não querem Deus, não buscam Deus. Então nós temos que andar com quem? Com quem busca Deus. A boa associação é aquele que busca Deus. Srilacharya Maharaj deu uma aula falando, o que é boa associação? O que é boa associação? Boa associação é você andar com aquele que pelo menos uma das 9 práticas devocionais principais a pessoa faz todo dia. Pelo menos uma das 9 práticas devocionais principais. Quais são elas? Shravana Kirtana, ou escutar falar de Deus ou falar de Deus, escutar o santo nome e cantar os santos nomes. Vishnu Smarana, pensar em Deus, mas não para pedir algo em troca. Pensar em Deus por pensar em Deus, para servi-lo. Padasevana, servir aos pés de lótus de Deus. Servir Deus como amigo, servir Deus como servo. Orar para Deus, mas não para pedir algo em troca. Orar para pedir mais fé, mais devoção, mais serviço devocional. Archana, oferecer água, flores, incenso, comida para Deus. E Atmana Vedana, entrega total a Deus. Se você está andando com alguém que não faz pelo menos uma dessas práticas, não é boa associação. Nós temos que andar com aquele que faz as práticas devocionais, aquele que busca Deus. Isso é muito importante. Não há nada mais importante do que a boa associação.
E aonde você vai ter a boa associação? Claro que é no templo. Aonde você acha? Numa pizzaria? Ou numa churrascaria? Numa festa? Numa balada? Aonde você vai ter boa associação? É claro que é no templo. Onde se fala de Deus? No templo. Não é no churrasco. E é extremamente importante ter uma boa associação. Não tem nada mais importante. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa, se alguém fez alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Por enquanto não, então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco hoje da transmissão. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Gori Charana Banda Jai Goshai Gori Charana Banda Jahate Vignanasha Vishnapura Jahate Vignanasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Subhadra Parinu Rapanchara Sabala Padarinu Mora Panchara Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jobe Prache Koilo Vaso Jai Gosai Jate Prache Koilo Vaso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Vaishnava
পাদ বন্ধ করিয়াছ শ্রী বৈষ্ণব পাদ বন্ধ করিয়াছ সংকীর্তন করে নাম সংকীর্তন করে নাম সংকীর্তন করে অতমদাস নাম সংকীর্তন করে অতমদাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে Nandana Jaya Shakti Nandana Jaya Shakti Nandana Jaya Shakti Nandana Jaya Shakti Nandana Gora Hari Jaya Shakti Nandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Shakti Nandana Gora Hari Jaya Shakti Nandana Gora Hari Dayanita Jaya Gora Dayanita Jaya Gora Dayanita Jaya Gora Dayanita Jaya Gora Nita Gora Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gora Hari Go Nita Gora Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gora Hari Go Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, a Amelita Devidasi, Annapurna Devidasi, Vrajaraja Prabhu. Deixa eu ver quem mais está aqui. Temos aqui também Sinha Sandhu conosco, Arjuna Krishna Prabhu, Moreira Santana, Maria da Penha conosco. Que aparece para mim são essas pessoas aqui. Depois eu vou dar uma olhada no outro aparelho. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, com o Mangalarati. E às 8 horas, com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Quando vocês olham as deidades, vamos ver se tem mais alguém aqui. A Purusha Prabhu também está aqui conosco.
Dana Bhaktivinoda Thakur.